para a liberdade que Cristo nos libertou. Meu irmão e minha irmã, é para a liberdade que Cristo liberta você e eu. E a libertação de Cristo na nossa vida, ela se inicia naquele dia santo e feliz do nosso batismo, quando renunciamos ao demônio, professamos a fé no Deus unitrino e ali, nas águas santas do batismo, nós somos feitos filhos de Deus Pai, membros de Cristo Jesus e casa do Espírito Santo. Porém, o batismo não é ponto de chegada, é ponto de partida. No batismo, nós iniciamos uma vida nova. E a nossa vida inteira será marcada por aquela mesma tentação que acompanhou o povo nos 40 anos do deserto, rumo à terra prometida, depois que foram libertos do jugo da opressão do Egito e atravessaram o Mar Vermelho. A tentação de voltar à escravidão. Quantas vezes, durante a travessia da terra do deserto rumo à terra prometida, o povo de Israel se impacientava contra Deus e contra Moisés e dizia: melhor teria sido nós ficarmos lá escravos no Egito, porque a gente era escravo, mas comia carne, comia isso, tinha água fresca. Agora a gente está aqui no deserto. Veja, meu irmão, essa é a loucura do pecado em nós. É essa loucura lazarenta que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, e é uma armadilha do diabo. Nos fazer imaginar que ser escravos do diabo, pelo pecado, nos faz mais felizes do que ser livres para Deus. Ah, porque antes de eu abraçar a vida cristã, antes de eu me converter, olha, eu fazia o que eu queria, olha, eu tinha isso, eu tinha aquilo, a minha vida era agitada, movimentada, eu fazia isso, acontecia. Depois que eu abracei a fé, depois que eu me converti, depois que eu me decidi para Deus, parece que eu fui perdendo tudo isso. Escuta, meu irmão, minha irmã. Aquela vida que você levava era uma vida escrava nas mãos do diabo. Aquela libertinagem toda que você tinha e satisfazia a tua vida carnal, era o teu escorregadouro para o inferno. Para onde levava a vida que você levava? E claro, quando você e eu nos decidimos por Deus, Deus nos cerca de cuidado, carinho e proteção e nos dá um alimento que festa, churrasco, encontrão nenhum dá, que é o corpo e o sangue, alma e divindade de Cristo no banquete da Eucaristia. O pão da liberdade é o pão vivo descido do céu, Cristo Jesus. E isso eu falo para você e para mim, meu irmão, minha irmã. Porque não é porque nós já temos 30, 40 anos de vida batismal que nós já estamos libertos. Não. No batismo, nós fomos libertos. Mas ao longo da nossa vida, volta e meia a gente volta a ser escravo do maligno. Quando a gente se deixa levar pela tentação. Quando a gente não compreende isso que diz São Paulo, né? Que o espírito e a carne têm desejos contrários. Não dá para conciliar os prazeres desse mundo com a vida para o céu. Não dá. Porque uma coisa se opõe à outra. Enquanto o reino dos céus vai nos pedir a renúncia, o espírito desse mundo vai nos pedir a ganância. Enquanto o Espírito Santo nos pede a paz, o espírito das trevas nos pede a guerra. Enquanto o Espírito Santo nos conduz para a vida, o espírito das trevas nos conduz para a morte. Enquanto o Espírito Santo pede de nós a pureza, o espírito das trevas oferece toda e qualquer baixeza. Enquanto o Espírito Santo pede de nós a castidade, esse mundo joga para nós a pornografia. Quando esse mundo
pede de nós para vivermos como animais que se movem pelos seus instintos, o Espírito Santo nos vai pedir o dom e a graça da sabedoria. Então não tem como, meu irmão, minha irmã, não tem como eu querer andar para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Dona Lourdes sai daqui e diz: padre, eu quero ir para a Bahia e para Santa Catarina. E eu, num caminho só, eu vou para os dois lugares. Não vai, Dona Lourdes. Porque se a senhora caminha para o norte, para o nordeste, a senhora não caminha para o sul e para o sudeste. São direções contrárias, meu irmão, minha irmã. O caminho do céu e o caminho do inferno são irreconciliáveis. Por isso que nós precisamos adestrar a nossa vida. A liberdade é um dom, mas eu preciso ser formado nessa liberdade. Por isso a necessidade da oração diária, por isso a necessidade da confissão frequente, por isso a necessidade da Eucaristia, pelo menos dominical. Mas se você pode comungar diariamente, melhor ainda. A necessidade de voltarmos à adoração ao Santíssimo Sacramento, para que a gente reconheça quem é o Deus da nossa vida. A vida cristã é uma vida de liberdade do dia a dia. Não vamos, meu irmão e minha irmã, cair no engodo do maligno que deseja para nós uma opressão mais dura que a opressão do faraó do Egito sobre o povo de Israel. Que você e eu possamos hoje louvar a Cristo pela liberdade que Ele nos concedeu no batismo e que nos concede toda vez que nós nos confessamos, e pedir a Nossa Senhora, que é mãe da sabedoria, que coloque juízo na nossa cabecinha, que coloque juízo no nosso coração, para compreendermos que é melhor comer o pão seco na liberdade dos filhos de Deus do que encher o pandu no banquete que o maligno oferece. Já diria São Padre Pio da Petreucina: que me importa que o demônio me ofereça um bolo saboroso e decorado, se por dentro ele é recheado de veneno. Que a gente rejeite aquilo que o mal nos oferece e abracemos aquilo que Cristo nos dá pelo mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Prossigamos a meditação do livro O Combate Espiritual e o Caminho do Paraíso, no capítulo 28, e vejamos qual é o ensinamento que Deus nos dá através deste livro no dia de hoje. Quando o demônio consegue reter algum homem na servidão do pecado, olha lá, a escravidão, Cristo nos quer livres, o demônio nos quer escravos. Em nada cuida senão em obcecá-lo cada vez mais e afastá-lo de qualquer pensamento que o pudesse levar ao conhecimento da sua infelicíssima vida. Já perceberam a pessoa quando ela está em pecado, e ela já está ali com aquele pecado encruado nela, ela não consegue perceber que aquilo está levando ela para a ruína e para o mal. O demônio parece que passa uma anestesia na consciência da pessoa, que a pessoa ouve a palavra, escuta a exortação da igreja, e ela continua como se nada tivesse acontecendo, né? O diabo vai bloqueando. Por isso tem tanta gente dura de ouvido e de coração, né? Para ouvir a palavra do mundo é uma beleza, mas quando a palavra de Deus bate, parece que aquilo não entra, né? O demônio ele vai manipulando o nosso ouvido, a nossa mente, o nosso coração. O demônio não procura somente impedir os pensamentos e inspirações que o induzam a trocar ideias com outros, mas prepara circunstâncias e ocasiões para o fazer cair no seu pecado ou em outros maiores. E assim, tornando-se mais forte e cega a sua cegueira, o pecador vem a se precipitar e a habituar sempre mais no pecado. E cai então numa cegueira maior e num pecado maior,
e vai vivendo nesse círculo vicioso até a morte, se Deus não o socorre com uma graça especial. O remédio quanto ao que a nós toca é que quem se encontra neste infelicíssimo estado esteja pronto a atender aos pensamentos e às inspirações que o chamam das trevas à luz, gritando ao Senhor no íntimo do coração: ajuda-me, Senhor, vem depressa socorrer-me. Ó, não me deixes nestas trevas do pecado. Nem precisa explicação. Peçamos a luz de Deus para reconhecermos a tentação ao nosso redor e pedir também a Deus esta firmeza, como diria Santa Teresa d'Ávila, a decidida decisão por Deus e pelo céu que nos faça fugir do tentador, que nos faça fugir das ocasiões de pecar.